Esta madrugada, algo extraordinário aconteceu. Acordei com uma energia diferente, com um calor no peito que só posso descrever como fogo divino. O Senhor me despertou com uma visão que precisa ser compartilhada urgentemente com você que está assistindo agora. Não é coincidência que você apertou o play neste vídeo. O céu orquestrou este encontro. Algo grandioso está prestes a se revelar sobre alguém que habita o seu coração. Alguém que você carrega na alma mesmo quando não percebe. Enquanto o mundo dormia em suas preocupações rotineiras, o reino espiritual estava em movimento intenso. Anjos guerreiros receberam convocações especiais. São Miguel Arcanjo, o general supremo das hostes celestiais, foi acionado com uma missão específica que tem conexão direta com sua vida. Esta não é uma mensagem comum que você encontra navegando nas redes sociais. É um chamado profético, uma convocação divina para que você desperte para uma realidade invisível que está influenciando diretamente sua existência material. Perceba os sinais que o Espírito tem enviado ultimamente. Talvez você tenha acordado com um peso inexplicável no peito, uma angústia sem nome, sonhos fragmentados que não consegue decifrar completamente. Ou então, uma inquietação constante, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, mas você não consegue identificar exatamente o que. Esses não são sintomas de ansiedade comum ou estresse do cotidiano. São alertas espirituais, tentativas do céu de capturar sua atenção antes que seja necessário usar métodos mais drásticos para comunicar o que precisa ser revelado. O mundo espiritual opera com uma precisão que desafia a compreensão humana. Cada movimento tem propósito, cada sussurro tem significado, cada encontro tem razão de ser. E neste momento específico da sua jornada, você foi direcionado para receber esta palavra que pode alterar completamente o rumo dos acontecimentos que estão sendo preparados nos bastidores da realidade. Existe alguém em sua órbita afetiva que está caminhando em direção a uma encruzilhada perigosa, e o céu está mobilizando recursos para interceptar um plano sombrio antes que ele se materialize completamente. Essa pessoa pode estar aparentemente bem, sorrindo, trabalhando, mantendo sua rotina normal. Mas no reino invisível, forças opostas estão disputando o destino dessa alma. De um lado, a luz preparando intervenções de salvamento. Do outro, a escuridão tecendo armadilhas sutis, quase imperceptíveis, mas mortalmente eficazes. E você foi escolhido como ponte entre esses dois mundos, como canal através do qual o céu pode operar para alterar o curso dos eventos. A guerra espiritual não acontece apenas nos templos ou nos momentos de oração formal. Ela se desenrola no cotidiano, nas decisões aparentemente insignificantes, nas influências que abraçamos ou rejeitamos, nas palavras que falamos ou deixamos de falar. E neste exato momento, enquanto você absorve estas palavras, está participando ativamente dessa batalha cósmica entre luz e trevas, pelo futuro de alguém que seu coração reconhece como precioso. São Miguel Arcanjo não se mobiliza por questões menores. Quando este guerreiro celestial recebe uma missão, significa que algo de extrema importância está em jogo. Ele é o protetor dos justos, o defensor dos que clamam por justiça divina, o executor dos decretos do Altíssimo, quando a misericórdia precisa ser acompanhada de poder para ser efetiva. E hoje, a espada flamejante deste príncipe angélico está sendo desembainhada em favor de uma vida que você ama, mesmo que ainda não tenha consciência plena da gravidade da situação. Antes de continuar com esta revelação, que pode mudar tudo, preciso que você faça algo que selará sua conexão com as forças celestiais que estão operando neste momento. Escreva nos comentários: "Nada do mal me alcança, pois sou protegida pela luz dos anjos." Este não é apenas um exercício de fé, é uma declaração de guerra contra qualquer força sombria que tenha ousado se aproximar da sua família ou círculo de relacionamentos. Ao escrever essas palavras, você ativa um escudo espiritual que impede qualquer energia negativa de interferir no que está sendo revelado aqui. A pessoa sobre quem o céu está alertando pode ser alguém óbvio em sua vida, ou alguém que você não imaginaria estar em perigo. Pode ser aquele filho que sempre pareceu forte e independente, mas que recentemente tem demonstrado sinais de cansaço espiritual.
Pode ser aquele amigo que sempre foi a rocha emocional do grupo, mas que ultimamente tem mostrado rachaduras em sua armadura aparentemente invencível. Pode ser até mesmo você, sendo alertado através da sua própria sensibilidade espiritual sobre ataques que estão sendo direcionados contra sua própria existência. O tempo é um fator crucial nesta equação celestial. Existe uma janela de oportunidade que está aberta agora, mas que não permanecerá aberta indefinidamente. As forças do bem operam dentro de cronogramas específicos, respeitando o livre-arbítrio humano, mas também aproveitando momentos estratégicos quando a intervenção divina pode ser mais efetiva. E este é um desses momentos raros quando o véu entre o visível e o invisível está mais fino, permitindo que revelações importantes cheguem até você através de canais como este. O Espírito Santo está incomodando você por uma razão específica que vai além da sua compreensão imediata. Há dias, semanas talvez, você tem sentido uma inquietação estranha, como se algo importante estivesse prestes a ser revelado. Pensamentos sobre certas pessoas surgem do nada em sua mente. Sonhos fragmentados que não consegue decifrar completamente. Ou aquela sensação de que deveria ligar para alguém, mas você adia essa ação sem entender o porquê da resistência. Esses não são sintomas de ansiedade comum ou preocupações rotineiras. São sinais proféticos, tentativas do céu de capturar sua atenção para algo que está sendo preparado no reino invisível e que precisa da sua intercessão para ser impedido ou redirecionado. Quando o mundo espiritual quer comunicar algo urgente, ele usa métodos que desafiam a lógica humana. Uma música que toca repetidamente no rádio e fala exatamente sobre sua situação. Um versículo bíblico que salta aos seus olhos numa página que você abriu aleatoriamente. Conversas de estranhos que você escuta sem querer e que parecem dirigidas especificamente aos seus ouvidos. Ou este vídeo que chegou até você num momento em que sua alma estava especialmente receptiva para receber orientação celestial. Nada disso acontece por acaso. São estratégias divinas para furar a barreira do ruído mental e da correria cotidiana que nos mantém desconectados da realidade espiritual. A pessoa sobre quem São Miguel Arcanjo recebeu instruções específicas pode estar vivenciando uma fase de aparente normalidade, mas no mundo invisível, forças opostas estão disputando intensamente o controle do destino dessa alma. Ela pode estar sorrindo, trabalhando, cumprindo suas obrigações diárias, mas carregando dentro do peito um peso que não consegue nomear ou compartilhar com ninguém. Pode estar tomando decisões que parecem lógicas na superfície, mas que estão sendo influenciadas por sussurros espirituais malignos que a estão conduzindo lentamente para uma armadilha cuidadosamente preparada. O inimigo das almas não opera com brutalidade óbvia na maioria dos casos. Sua estratégia preferida é a sutileza, o envenenamento gradual, a deterioração lenta da fé, da esperança e da vontade de viver. Ele planta sementes de desânimo através de circunstâncias aparentemente normais. Uma série de pequenos fracassos que abalam a confiança. Relacionamentos que se desgastam sem motivos claros. Oportunidades que se fecham de forma inexplicável. Saúde que se deteriora progressivamente, sem diagnósticos precisos. E quando a pessoa já está enfraquecida emocionalmente e espiritualmente, ele desfere o golpe final através de uma situação que parece ser apenas mais uma dificuldade da vida, mas que na verdade é o cumprimento de um plano sombrio arquitetado há muito tempo. Mas hoje, o céu interceptou esse plano antes da sua execução completa. São Miguel Arcanjo foi enviado não apenas como protetor, mas como guerreiro, com autorização para usar todos os recursos celestiais necessários para desfazer as amarras invisíveis que estão sendo tecidas ao redor da vida dessa pessoa. Ele porta a espada da justiça divina, que corta não apenas cadeias físicas, mas também laços emocionais e espirituais que mantêm as pessoas prisioneiras de ciclos destrutivos. E você foi escolhido como parceiro terreno dessa operação celestial, como canal através do qual o poder divino pode se manifestar de forma mais efetiva no plano material. Escreva nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. Essa declaração não é apenas simbólica, é um código de ativação que ressoa no mundo invisível e comunica às forças celestiais que você está consciente da batalha em andamento
e disposto a participar ativamente da solução. Ao digitar essas palavras, você está literalmente construindo um muro de fé ao redor da pessoa que precisa ser protegida e fortalecendo as mãos dos anjos que estão operando em favor dela. O tempo é um elemento crucial nesta situação específica. Existe uma janela de oportunidade que está aberta neste momento, mas que não permanecerá disponível indefinidamente. As forças do bem respeitam cronogramas celestiais e trabalham dentro de períodos específicos, quando a intervenção divina pode ser mais eficaz. Este é um desses momentos raros, quando as condições espirituais estão alinhadas de tal forma que uma mudança significativa pode ser operada através da fé e da intercessão de pessoas como você, que foram despertadas para participar conscientemente dessa batalha cósmica. E se essa mensagem está tocando seu coração de forma profunda, se você sente que cada palavra está sendo direcionada especificamente para a sua situação, considere apoiar essa missão clicando em Valeu Demais. Esse gesto vai muito além de um simples apoio financeiro. É uma semente profética plantada em solo espiritual que multiplica o poder das palavras que estão sendo liberadas aqui e ajuda essas revelações a alcançarem outras pessoas que também estão sendo chamadas para despertar e participar ativamente da guerra entre luz e trevas que define os destinos humanos. A batalha que está sendo travada não é apenas pela vida física dessa pessoa, mas pelo seu destino eterno, pela realização dos propósitos divinos que foram estabelecidos para ela desde antes do seu nascimento. O inimigo sabe exatamente quais são esses propósitos e por isso direcionou recursos específicos para impedir que eles se cumpram. Mas o céu também conhece o potencial dessa alma e não permitirá que ela seja destruída sem uma luta. E nesta luta, você foi convocado como intercessor autorizado, como alguém que tem poder para alterar o curso dos eventos através da fé ativada em palavras e ações. Há sinais espirituais específicos que revelam quando alguém está sob ataque direto das trevas, e é provável que você já tenha notado alguns deles na pessoa sobre quem o céu está alertando. Esses sintomas raramente são reconhecidos como manifestações de guerra espiritual, sendo confundidos com problemas psicológicos, questões de saúde ou simplesmente fases difíceis da vida. Mas quando você aprende a identificar esses padrões, consegue discernir a diferença entre dificuldades naturais e ataques sobrenaturais direcionados. O primeiro sinal é a mudança repentina de comportamento sem causas identificáveis. A pessoa que sempre foi sociável, de repente se isola, evita conversas, prefere ficar sozinha mesmo em situações que antes lhe traziam alegria. Ou então o contrário, alguém que sempre foi introspectivo subitamente se torna agitado, inquieto, buscando compulsivamente atividades que preencham cada momento do dia, para evitar ficar a sós com os próprios pensamentos. Essas mudanças não acontecem gradualmente, como seria natural em processos de amadurecimento ou adaptação a novas circunstâncias. Elas surgem abruptamente, como se um interruptor tivesse sido acionado na personalidade da pessoa. O segundo sintoma é a presença constante de sonhos perturbadores, especialmente aqueles que envolvem elementos de morte, separação, acidentes ou situações de perigo, onde a pessoa se vê impotente para reagir. Esses não são pesadelos ocasionais, causados por estresse ou preocupações cotidianas. São visões noturnas recorrentes que deixam a pessoa acordando com uma sensação de medo indefinível, como se tivesse presenciado algo que vai além do mundo dos sonhos e tocasse uma realidade paralela ameaçadora. Muitas vezes, esses sonhos são tão vívidos que a pessoa tem dificuldade para distinguir se o que vivenciou aconteceu no mundo físico ou apenas na dimensão onírica. Outro indicador importante é o aparecimento súbito de pensamentos autodestrutivos ou vozes internas que questionam constantemente o valor da própria existência. Frases como: "Ninguém sentirá minha falta", "Seria melhor se eu desaparecesse", "Não tenho forças para continuar", começam a ecoar na mente da pessoa com uma frequência e intensidade que não correspondem à realidade objetiva da sua vida. Esses pensamentos não surgem de reflexões racionais sobre problemas reais, mas emergem como se fossem sussurros externos sendo implantados diretamente na consciência, criando uma narrativa de desesperança que não tem fundamento nas circunstâncias concretas.
A deterioração física inexplicável também é um sinal de alerta que não deve ser ignorado. A pessoa começa a emagrecer ou engordar rapidamente, sem mudanças na alimentação ou rotina de exercícios. Desenvolve problemas de pele que não respondem a tratamentos médicos convencionais. Sente dores persistentes que migram pelo corpo sem que exames revelem causas orgânicas. O sistema imunológico se enfraquece, tornando-a susceptível a infecções recorrentes. O sono se torna irregular, com períodos de insônia alternados com sonolência excessiva que não proporciona descanso real. Escreva nos comentários: a minha energia é sagrada e nenhum mal tem poder sobre mim. Esta afirmação funciona como um decreto espiritual que estabelece uma barreira energética protetiva, não apenas ao redor de você, mas também da pessoa por quem está intercedendo. Quando você declara a sacralidade da sua energia, está invocando as leis espirituais que protegem aqueles que reconhecem sua origem divina e se recusam a aceitar influências malignas como inevitáveis ou normais. O distanciamento repentino das práticas espirituais é outro sintoma característico de ataques direcionados. A pessoa que sempre teve uma rotina de oração, leitura bíblica ou meditação, subitamente perde completamente o interesse por essas atividades, não por questões de agenda ou mudanças de prioridades, mas por uma aversão inexplicável que surge do nada. Ela pode até tentar retomar essas práticas, mas se sente bloqueada, como se uma força invisível impedisse sua concentração ou criasse resistência interna a qualquer forma de conexão espiritual positiva. As perdas em sequência também caracterizam padrões de ataque espiritual sistematizado. Não são coincidências isoladas, mas uma série de eventos negativos que se sucedem de forma que desafia as probabilidades estatísticas normais. Perda do emprego, seguida de problemas de saúde, seguidos de conflitos familiares, seguidos de dificuldades financeiras, todos acontecendo num período concentrado de tempo, como se alguém estivesse apertando sistematicamente todos os pontos vulneráveis da vida dessa pessoa para quebrar sua resistência psicológica e espiritual. Quando esses sintomas aparecem isoladamente, podem ter explicações naturais. Mas quando se manifestam em conjunto ou em sequência rápida, formam um padrão que aponta para interferência sobrenatural malévola. E o mais importante é entender que esses ataques não são aleatórios. Eles são direcionados especificamente contra pessoas que têm propósitos divinos importantes a cumprir, ou que estão próximas de breakthroughs espirituais significativos que ameaçam os planos das trevas. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para ativar a intercessão eficaz. Quando você identifica que alguém está sob ataque espiritual, pode orar de forma mais específica e direcionada, pedindo proteção celestial contra os aspectos exatos da batalha que está sendo travada. São Miguel Arcanjo responde mais rapidamente a orações que são baseadas em discernimento espiritual, preciso do que as súplicas genéricas por ajuda divina. A intercessão eficaz vai muito além de simplesmente pedir proteção divina de forma genérica. Ela requer um entendimento profundo da dinâmica espiritual envolvida e a ativação consciente de autoridade celestial através de declarações específicas que ressoam no mundo invisível. Quando você ora com conhecimento espiritual preciso sobre a situação, suas palavras se tornam como espadas nas mãos dos anjos, ferramentas que eles podem usar para cortar amarras invisíveis e estabelecer cercos protetivos ao redor da pessoa que está sendo atacada. A primeira estratégia de intercessão poderosa é a oração de quebra de laços espirituais malignos. Muitas vezes, os ataques contra uma pessoa são sustentados por conexões invisíveis que foram estabelecidas através de relacionamentos tóxicos, palavras de maldição proferidas por outros, envolvimento com práticas espirituais perigosas ou até mesmo heranças familiares de pactos antigos que permanecem ativos através das gerações. Quando você ora especificamente para que esses laços sejam identificados e cortados pelo poder do sangue de Cristo, está autorizando São Miguel Arcanjo a usar sua espada flamejante para desfazer estruturas espirituais que mantêm a pessoa presa a ciclos destrutivos. A segunda ferramenta fundamental é a oração de selamento protetor, onde você pede que anjos guerreiros sejam posicionados estrategicamente ao redor da pessoa,
criando uma barreira espiritual que impede a aproximação de entidades malignas. Essa não é uma proteção temporária que dura apenas algumas horas, mas um cerco celestial que se mantém ativo enquanto você continuar renovando sua intercessão. Os anjos não abandonam seus postos de proteção enquanto há alguém na terra orando consistentemente por aquela situação específica. A terceira abordagem envolve a oração de revelação e discernimento, onde você pede que a própria pessoa que está sob ataque receba insights espirituais sobre sua situação. Muitas vezes, as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas por influências sobrenaturais negativas, porque esses ataques são sutis e se mascaram como pensamentos próprios, coincidências infelizes ou simplesmente má sorte. Quando você ora para que os olhos espirituais dela sejam abertos, está pedindo que o Espírito Santo lhe dê discernimento para reconhecer a origem verdadeira dos problemas que está enfrentando e a sabedoria para tomar decisões que a afastem das armadilhas que foram preparadas. Escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Esta declaração ativa uma lei espiritual fundamental que estabelece que a presença consciente da luz divina dissolve automaticamente qualquer manifestação de trevas. Quando você afirma essa verdade, está criando uma atmosfera espiritual ao redor da situação, onde as forças malignas não conseguem operar com eficácia, porque a própria natureza da luz é incompatível com a existência das sombras. A quarta estratégia é a oração de redirecionamento do destino, onde você pede que todos os planos malignos que foram arquitetados contra aquela pessoa sejam não apenas anulados, mas transformados em bênçãos que impulsionem seu crescimento espiritual e o cumprimento dos propósitos divinos para a sua vida. Essa é uma forma mais avançada de intercessão que vai além da proteção defensiva e se torna uma arma ofensiva contra o reino das trevas, transformando as próprias estratégias do inimigo em instrumentos para o bem. A oração de fortalecimento interior é outra ferramenta crucial, especialmente quando a pessoa está enfrentando ataques que miram sua autoestima, sua fé ou sua vontade de continuar lutando. Você ora especificamente para que ela seja preenchida com coragem sobrenatural, esperança inabalável e uma compreensão renovada do seu valor diante de Deus. Essa oração funciona como uma transfusão espiritual que reabastece as reservas emocionais e mentais da pessoa, dando a ela recursos internos para resistir às pressões que está enfrentando. E se essa mensagem está ressoando profundamente em seu espírito, se você sente que está recebendo exatamente as ferramentas que precisava para enfrentar a situação que tem te preocupado, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto de fé e gratidão multiplica o poder espiritual das palavras que estão sendo liberadas aqui e ajuda a criar uma corrente de intercessão que beneficia não apenas a pessoa por quem você está orando, mas também outras pessoas que estão enfrentando batalhas similares. A sexta abordagem envolve a oração de ativação do exército angelical pessoal da pessoa. Cada ser humano tem anjos específicos designados para sua proteção e orientação, mas esses seres celestiais só podem agir dentro dos limites estabelecidos pelas leis espirituais de livre-arbítrio e fé. Quando você ora pedindo que os anjos pessoais daquela pessoa sejam ativados e recebam autorização celestial, expandida para intervir mais diretamente em sua vida, está criando uma cobertura espiritual mais intensa e personalizada. A sétima ferramenta é a oração de limpeza de ambientes, onde você pede que todos os locais frequentados por aquela pessoa sejam purificados espiritualmente e que qualquer presença maligna que tenha se estabelecido nesses ambientes seja expulsa pelo poder celestial. Muitas vezes, os ataques espirituais são sustentados por influências negativas que se alojam nos locais onde a pessoa vive, trabalha ou passa tempo regularmente. Essas estratégias de intercessão, quando aplicadas com fé genuína e persistência, criam uma rede de proteção espiritual tão forte que consegue não apenas proteger a pessoa dos ataques em andamento, mas também impedir que novos ataques sejam lançados contra ela no futuro. O poder da declaração profética é uma das armas mais poderosas disponíveis para aqueles que foram chamados para interceder por vidas que estão sob ameaça espiritual.
Quando você compreende que suas palavras não são apenas expressões de esperança, mas decretos que têm autoridade legal no mundo invisível, sua intercessão se transforma de súplica em comando espiritual. Existe uma diferença fundamental entre orar pedindo que Deus faça algo e orar declarando o que Deus já estabeleceu como sua vontade perfeita para aquela situação. As declarações proféticas funcionam porque são baseadas em verdades eternas, que já foram estabelecidas no coração de Deus antes mesmo da situação problemática se manifestar no plano terreno. Quando você declara vida onde o inimigo planejou morte, está simplesmente alinhando a realidade natural com a realidade celestial que já existe. Quando proclama proteção divina sobre alguém, está ativando recursos que já foram reservados pelo céu para aquela pessoa, mas que precisam de um canal terreno autorizado para se manifestarem de forma visível. A chave para declarações eficazes está em compreender sua identidade espiritual como filho de Deus, com autoridade delegada para representar os interesses celestiais na Terra. Você não está implorando que um Deus distante e relutante faça algo bondoso por alguém. Você está exercendo a autoridade que lhe foi concedida como membro da família divina para implementar decisões que já foram tomadas no tribunal celestial. Essa mudança de perspectiva transforma completamente o tom e o poder das suas orações. Escreva nos comentários: eu sou guiada, protegida e fortalecida pelos anjos do bem. Esta afirmação não é apenas uma confissão de fé pessoal, mas uma declaração de guerra contra qualquer força que tenha tentado fazer você duvidar da sua capacidade de influenciar positivamente a situação pela qual está intercedendo. Quando você reconhece publicamente sua conexão com as hostes celestiais, está sinalizando para o mundo espiritual que não está agindo sozinha, mas como parte de um exército invisível coordenado. Uma das declarações mais poderosas que você pode fazer é proclamar o cancelamento de todos os decretos de morte que tenham sido estabelecidos contra a pessoa por quem está intercedendo. No mundo espiritual, existem tribunais malignos onde entidades das trevas emitem sentenças contra seres humanos, estabelecendo cronogramas para tragédias, acidentes, doenças terminais e outras formas de destruição prematura. Mas essas sentenças não são irreversíveis. Elas podem ser anuladas por decretos de autoridade superior, proclamados por intercessores que conhecem seus direitos legais no reino celestial. Outra declaração fundamental é a proclamação da restauração completa de tudo que foi roubado, destruído ou corrompido na vida dessa pessoa. O inimigo das almas não é apenas um destruidor, mas também um ladrão que subtrai recursos, oportunidades, relacionamentos, saúde e esperança das suas vítimas. Mas existe uma lei espiritual de restituição que estabelece que tudo que foi roubado injustamente deve ser devolvido em múltiplas proporções quando a justiça celestial é invocada adequadamente. A declaração de propósito divino restaurado é especialmente poderosa porque ataca diretamente a motivação principal por trás dos ataques espirituais. O inimigo não desperdiça recursos atacando pessoas aleatoriamente. Ele concentra seus esforços contra indivíduos que têm destinações divinas significativas, que foram chamados para fazer diferenças importantes no reino de Deus, ou que têm potencial para influenciar muitas outras vidas positivamente. Quando você declara que todos os propósitos originais de Deus para aquela pessoa serão cumpridos, apesar dos ataques, está desafiando diretamente a estratégia central das trevas. Declarações de proteção familiar também são cruciais, porque raramente os ataques espirituais são direcionados apenas contra uma pessoa isoladamente. Geralmente fazem parte de estratégias mais amplas para destruir núcleos familiares inteiros, sabotando relacionamentos, criando divisões e plantando sementes de conflito que crescem até destruir a unidade que Deus estabeleceu para ser fonte de força e apoio mútuo. A proclamação de sabedoria sobrenatural é outra ferramenta vital, especialmente quando a pessoa está enfrentando decisões importantes que podem determinar o rumo futuro da sua vida. Muitas tragédias acontecem não por ataques diretos, mas porque as pessoas tomam decisões erradas em momentos cruciais, sendo manipuladas por informações falsas, conselhos envenenados ou pressões circunstanciais que as empurram para escolhas destrutivas.
Quando você declara que aquela pessoa receberá discernimento celestial para todas as decisões que precisa tomar, está criando um canal para que a sabedoria divina chegue até ela através de sonhos, intuições, conselhos de pessoas sábias ou circunstâncias que revelam claramente qual é o caminho correto a seguir. Declarações de transformação de inimigos em aliados também têm poder extraordinário, porque podem alterar completamente a dinâmica das situações adversas que a pessoa está enfrentando. Às vezes, a melhor forma de resolver um problema não é destruir a oposição, mas transformar o coração daqueles que estão causando dificuldades, fazendo com que se tornem defensores ao invés de atacantes. A chave para que essas declarações tenham poder máximo é fazê-las com fé absoluta, baseada não nos sentimentos do momento ou nas circunstâncias visíveis, mas na natureza imutável do caráter de Deus e nas promessas eternas que Ele estabeleceu para aqueles que o buscam. Quando suas declarações surgem dessa fonte de certeza espiritual, elas carregam uma autoridade que ressoa através de todas as dimensões da realidade e mobiliza recursos celestiais para se tornarem manifestações concretas no mundo natural. A manifestação das respostas às suas orações e declarações proféticas raramente acontece de forma instantânea e óbvia. O mundo espiritual opera com uma precisão que muitas vezes desafia nossa compreensão limitada de tempo e causalidade. As mudanças começam no invisível antes de se tornarem visíveis, e conhecer os sinais que indicam que suas intercessões estão sendo respondidas ajuda você a manter a fé durante o período entre o decreto espiritual e a manifestação física das transformações pelas quais está orando. O primeiro sinal de que o céu está respondendo suas orações é uma mudança na atmosfera espiritual ao redor da situação. Você pode perceber isso através de uma diminuição da ansiedade que sentia quando pensava naquela pessoa, um alívio inexplicável do peso que carregava no peito, ou até mesmo uma paz sobrenatural que substitui a urgência desesperadora que a motivava a orar. Essa mudança atmosférica não significa que pode parar de interceder, mas indica que suas orações funcionaram através das barreiras espirituais. Sonhos reveladores são outro canal comum através do qual o céu confirma que está agindo em resposta às suas intercessões. Você pode sonhar vendo a pessoa sendo resgatada de uma situação perigosa, cercada por figuras luminosas protetoras, ou simplesmente em paz e segurança, em ambientes que irradiam luz e tranquilidade. Esses sonhos não são produtos da sua imaginação ansiosa, mas visões reais do que está acontecendo no reino espiritual como resultado direto das suas orações. Escreva nos comentários: a luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Esta declaração funciona como uma âncora espiritual que mantém você conectada à fonte de poder que está operando através das suas intercessões. Quando afirma isso publicamente, está renovando sua aliança com as forças celestiais e reafirmando sua confiança de que a luz sempre vence as trevas, independentemente de quão poderosos ou persistentes pareçam ser os ataques que está enfrentando. Mudanças sutis no comportamento da pessoa por quem você está orando são indicadores importantes de que a intervenção celestial está começando a se manifestar. Ela pode começar a tomar decisões mais sábias sem entender completamente por quê, evitar situações perigosas por intuições repentinas, ou buscar ajuda profissional para problemas que antes negava ou minimizava. Essas mudanças muitas vezes acontecem de forma tão gradual e natural que a própria pessoa não percebe que está sendo guiada sobrenaturalmente. Interrupções providenciais de planos destrutivos também sinalizam intervenção divina ativa. Compromissos que a pessoa tinha com pessoas ou lugares perigosos são cancelados por circunstâncias aparentemente casuais. Oportunidades de trabalho em ambientes tóxicos são retiradas antes que ela tome decisões que a prejudicariam. Relacionamentos prejudiciais terminam através de revelações que expõem a verdadeira natureza das pessoas envolvidas. Essas não são coincidências, mas manifestações diretas dos anjos trabalhando nos bastidores para redirecionar o curso da vida dela. E se você tem sentido essas confirmações espirituais, se percebe que algo realmente mudou desde que começou a interceder mais intensamente, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto de gratidão e fé
fortalece a corrente espiritual que foi estabelecida através dessa mensagem e ajuda a manter abertos os canais celestiais, através dos quais as respostas às suas orações continuam fluindo. O aparecimento de pessoas certas no momento certo é outro sinal clássico de que São Miguel Arcanjo está coordenando recursos terrenos para complementar sua intervenção celestial. Conselheiros sábios, médicos competentes, amigos leais ou até mesmo estranhos com palavras de encorajamento começam a aparecer na vida da pessoa quando ela mais precisa de apoio e orientação. Essas conexões divinas raramente são óbvias ou dramáticas, mas quando você olha para trás, consegue ver claramente como foram perfeitamente cronometradas e estrategicamente posicionadas. Melhorias na saúde física e emocional, mesmo quando a pessoa não está seguindo tratamentos médicos específicos, indicam que a cura sobrenatural está operando como resposta às suas orações. Dores crônicas diminuem gradualmente. Depressão e ansiedade começam a se desvanecer. Padrões de sono melhoram. Apetite e energia retornam aos níveis normais. Essas mudanças podem acontecer lentamente, mas têm uma qualidade diferente das melhoras que resultam apenas de tratamentos médicos convencionais. Oportunidades inesperadas que se abrem para a pessoa também sinalizam que os céus estão redirecionando sua vida para caminhos mais seguros e prósperos. Ofertas de trabalho surgem sem que ela tenha se candidatado. Problemas financeiros se resolvem através de fontes imprevistas. Relacionamentos saudáveis começam a se formar naturalmente. Portas que estavam fechadas há muito tempo subitamente se abrem com facilidade. A chave para reconhecer essas confirmações está em manter um coração grato e olhos espirituais abertos para perceber como Deus está respondendo suas orações de maneiras que podem ser diferentes do que você esperava, mas que são precisamente adequadas às necessidades reais da situação. Às vezes, a resposta mais poderosa não é a remoção imediata de todos os problemas, mas a concessão de graça sobrenatural para atravessar as dificuldades com vitória e crescimento espiritual. Manter um diário de oração, onde você registra tanto seus pedidos quanto os sinais de resposta que observa, ajuda você a discernir padrões de como Deus trabalha em sua vida e fortalece sua fé para situações futuras que podem requerer intercessão similar. O chamado que você recebeu através desta mensagem vai muito além de uma intercessão pontual por uma situação específica. Você foi identificado pelo céu como alguém com sensibilidade espiritual aguçada e coração disponível para ser usado como instrumento de proteção e transformação na vida de outras pessoas. Esta não é uma responsabilidade que termina quando a situação atual se resolver, mas um reconhecimento de que você tem o potencial para ser um intercessor consistente, uma sentinela espiritual que permanece alerta às movimentações do reino invisível e responde rapidamente quando outras vidas precisam de cobertura celestial. Intercessores verdadeiros são raros, porque esta vocação exige uma combinação de sensibilidade espiritual, persistência na oração, coragem para enfrentar batalhas invisíveis e humildade para permitir que Deus use suas orações como ferramentas para manifestar seu poder na vida de outros. Muitas pessoas oram ocasionalmente quando enfrentam crises pessoais, mas poucos desenvolvem a disciplina e o discernimento necessários para interceder eficazmente por situações que não os afetam diretamente, mas que são importantes para o coração de Deus. A confirmação de que você tem esse chamado especial está no fato de ter sido atraído para esta mensagem e de ter permanecido atento até este ponto. O Espírito Santo não desperdiça tempo com revelações proféticas deste nível em pessoas que não têm capacidade ou disposição para agir com base no que recebem. Sua presença aqui é evidência de que existe algo único na sua composição espiritual que o qualifica para ser usado em níveis mais profundos de parceria com o reino celestial. Desenvolver esta vocação requer cultivar certas disciplinas espirituais que mantenham você sintonizado com as frequências celestiais, mesmo no meio das demandas da vida cotidiana. A oração regular, não apenas por suas necessidades pessoais, mas especificamente pedindo que Deus lhe revele situações onde sua intercessão é necessária. A leitura bíblica com foco em compreender a natureza e os métodos de Deus para intervir em situações humanas impossíveis. O jejum ocasional, que intensifica sua sensibilidade espiritual,
e quebra resistências no mundo invisível que podem estar impedindo suas orações de serem plenamente eficazes. Escreva nos comentários: estou protegida por forças invisíveis que trabalham a meu favor. Esta declaração estabelece um escudo espiritual ao seu redor que é essencial para quem se dedica à intercessão intensa. Porque quando você ora consistentemente contra as obras das trevas, inevitavelmente se torna um alvo para retaliação. Mas essa proteção celestial não é apenas defensiva, também funciona como uma plataforma de autoridade espiritual que amplifica o poder das suas orações futuras. Uma das características mais importantes de intercessores maduros é a capacidade de discernir quando parar de orar por uma situação porque ela já foi resolvida no reino espiritual, mesmo que as evidências físicas ainda não sejam visíveis. Continuar orando depois que a vitória já foi conquistada pode, na verdade, interferir com a manifestação natural do que Deus já liberou. Desenvolver essa sensibilidade requer tempo e experiência, mas é crucial para maximizar a eficácia das suas intercessões. Outro aspecto vital desta vocação é aprender a interceder sem carregar emocionalmente o peso das situações pelas quais você ora. Existe uma diferença entre compaixão genuína, que motiva a oração eficaz, e envolvimento emocional excessivo, que pode prejudicar tanto sua própria paz mental, quanto a objetividade espiritual necessária para discernir como Deus quer que você ore. Intercessores experientes aprendem a sentir profundamente, sem serem dominados pelos sentimentos, mantendo um equilíbrio entre empatia e distanciamento saudável. A multiplicação da sua influência espiritual, através do ensino e encorajamento de outros a desenvolverem suas próprias capacidades de intercessão, é uma extensão natural desta vocação. Quando você compartilha os testemunhos das respostas de oração que presencia, inspira outras pessoas a acreditarem que suas próprias orações têm poder real. Quando ensina os princípios espirituais que aprendeu através da experiência, está multiplicando o impacto das revelações que recebeu. Esta jornada como intercessor também desenvolverá sua capacidade de perceber as estratégias específicas que o inimigo usa contra diferentes tipos de pessoas e situações. Você começará a reconhecer padrões nos ataques espirituais, identificar as vulnerabilidades que são exploradas com mais frequência e desenvolver orações preventivas que podem proteger pessoas antes mesmo delas perceberem que estão sendo alvejadas. A maior recompensa desta vocação não são os milagres espetaculares que você presenciará, embora eles certamente aconteçam, mas a satisfação profunda de saber que sua vida tem propósito eterno e que suas orações são instrumentos através dos quais o amor e o poder de Deus chegam a pessoas que podem estar perdendo a esperança de que alguém se importe com suas lutas. Se esta palavra despertou algo profundo em seu espírito, se você sente que foi chamada para algo maior do que apenas resolver sua situação atual, eu quero te convidar para uma jornada transformadora. Inscreva-se neste canal, porque continuarei compartilhando revelações proféticas, estratégias de intercessão e testemunhos de vitórias espirituais que fortalecerão sua fé e aprimorarão suas habilidades como guerreira celestial. Nos comentários, compartilhe sua história. Conte-nos como esta mensagem tocou seu coração, que confirmações você tem recebido de que Deus está respondendo suas orações, ou simplesmente testemunhe sobre o que aprendeu através desta experiência. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir da sua própria batalha espiritual. Juntas, formamos uma comunidade de intercessoras que se apoiam mutuamente na guerra invisível entre luz e trevas, que determina os destinos humanos.